Olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Plantão Serestocast. E no Plantão Série Stowcat de junho temos muitas notícias para comentar, temos coisas sobre a Netflix, acordos da HBO, novidades da greve e os lançamentos do mês também, além de uma notícia bizarra que sempre tem. Meu nome é Francio. Eu sou Osmio e sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos e diagonal, dessa vez em mais um plantão, né? Como a gente já costuma trazer aqui no nosso canal, para nós comentarmos várias notícias aí, como o Francio disse anteriormente, e vamos começar, né? Por onde a gente costuma já trazer, que são as nossas estreias aí do mês, não é verdade, Francio? Exatamente. Então tivemos várias estreias, algumas que comentamos aqui nas nossas redes, no nosso ecossistema. Então não esquece de se inscrever em todas que estão aqui na descrição, no canal principal, aqui no Série Stowcast. Lá, se dá 5 estrelas pro nosso podcast, que aí você está sempre atualizado do que a gente posta lá no nosso Instagram, no nosso Twitter também. Então vamos lá. Black Mirror retornou para sua 6ª temporada e nós tivemos uma cobertura completa de todos os episódios, tiveram um vídeo individual. E nós agradecemos que realmente foi uma série de vídeos aqui que próspera, né? Atraímos muita gente boa, muita gente também para falar que a minha análise era péssima, etc. Eu dividi os povos com o vídeo do último episódio, mas tudo bem, pelo menos foi bem de visualização, né? O vídeo. Tivemos também elementos que nós tivemos um representante na cabine, está lá no nosso Instagram, @seriestow, a nossa crítica de Elementos, no filme da Pixar. Voltaremos a falar de Elementos e de The Flash, outro filme que estreou esse mês também nas nossas notícias. The Idol estreou esse mês, essa série super polêmica, que também voltaremos a comentar ao longo do vídeo. E essas 4 aqui, nós tivemos Homem-Aranha através do Aranhaverso, que é um filme fantástico, né? Eu e o Osmo já assistimos. Muito bom, e a continuação vem aí. Resgate 2 com Chris Hemsworth voltou pra Netflix. Voltou não, estreou, o Resgate 1 já estava lá. Casamento às Cegas 3 Brasil, uma coisa pessoalmente que eu amo e adorei, fantástico. Estou agora na espera do reunion no domingo, no sábado. E The Witcher vai voltar com a primeira parte da 3ª temporada, agora. Assim que o podcast está lançado, né, no dia anterior, pingou lá na Netflix os primeiros episódios dessa 3ª temporada da despedida do Henry Cavill. Exatamente. Então tivemos aí diversas estreias esse mês, algumas boas, outras nem tanto. E vamos ver o que vai ser The Witcher, né? O Francis disse que não volta mais pra série. Eu não volto, não. Da última vez, a gente conseguiu assistir o primeiro episódio com antecedência da 2ª temporada. Tem até um vídeo meu comentando e um vídeo do Osmo depois falando sobre a temporada inteira. E eu gostei do primeiro episódio, é um vídeo bem elogioso meu sobre esse primeiro. Só que depois foram 9 episódios chatos, bem, bem chatos. Então eu não vou retornar. Como fã de The Witcher, infelizmente, concordo. A última temporada foi bem fraquinha. E essa eu devo cobrir. O último baixão da série estou a se arriscar, assistir esse negócio. Quem sabe eu me surpreendo, né? Se nem o Henry Cavill mais assiste esse negócio, por que eu tenho que assistir? Isso é verdade. Isso é verdade. Mas, prosseguindo então para a nossa próxima notícia, meu caro França, tivemos novidades sobre essa greve, né? Que começou apenas como greve dos roteiristas, mas temos aí um escopo de que ela pode aumentar, pode mudar de tamanho, talvez outros setores de Hollywood se juntem a ela, né? Exatamente. Então, qual que foi a atualização desse mês? Primeiramente, a atualização da greve. A greve continua. Ainda não tivemos alguma resolução sobre a greve dos roteiristas, mas a greve dos roteiristas pode ser encorpada pelo Sindicato dos Atores. Então, o Sindicato dos Atores fez uma carta... O sindicato não, né? Vários atores participantes do sindicato, com vários nomes enormes de Hollywood, assinaram uma carta dizendo que se as reivindicações deles não forem aceitas, eles entrarão junto com os roteiristas na greve já existente. Então, se tornaria uma greve ainda maior, né? Porque há produções atualmente rodando, né? Que já estão com roteiros prontos, etc. Mesmo que isso não seja o procedimento ideal, normalmente os roteiristas, alguns estão presentes no set, não é o que está acontecendo, e eles estão seguindo as gravações. Mas sem os atores não tem muito como, né? Só pós-produção, que aí continua das séries que já estão gravadas. Mas sem atores, paralisaria quase que totalmente. Então, ajudaria, sim, daria muito peso a essa greve. Outro sindicato que ponderou sobre isso foi o Sindicato dos Diretores, mas o Sindicato dos Diretores falou que não vai acontecer, eles não vão aderir à greve. Houve uma proposta dos estúdios e o Sindicato dos Diretores aceitou. Então, os diretores não vão estar participando dessa brincadeira aí. Então, parece só que os atores
estão ponderando. E claro, assim, se os atores entrarem, eu acho que não tem nem o que dizer. As Pesa pra essa greve acabar bem rápido. Pesa. Porque uma coisa que eu ia comentar é que a gente ainda, apesar dessa greve estar durando bastante, como muita coisa já estava pronta ou em processos finais, óbvio, né? A gente ainda não concluiu o ano, a gente ainda não sentiu muito o impacto direto dessa greve. E talvez só sinta no que vem, né? Então, exato, mas se os atores entrarem, né, assim, não tem jeito mesmo. Você pode até postergar algumas coisas ou outras, no caso dos roteiristas, mas sem ator você não tem série, você não tem filme, você não tem nada. Então, vai ser interessante se vocês aderirem. Vai ser interessante. Gostaria, porque eu sou a favor da greve. Então vamos para a próxima notícia? Vamos, ainda um pouco relacionada, né? Porque são pontos relevantes em questão da greve, que são os streamings, e comentaremos aqui sobre 2 deles, né? Netflix e HBO também. E qual foi o caso, né, desse mês? Nós tivemos algumas discussões que a Deadline soltou ali uma exclusiva de que a HBO estaria negociando para ter seus títulos disponíveis na Netflix. E o primeiro título, inclusive, seria Insecure, temporada da série da Issa Rae, finalizada, com 5 temporadas. E seria o primeiro produto da HBO disponível na Netflix. E na matéria eles falam de que os executivos da HBO foram muito contrários a isso. Imagino que o Case Blois ali no meio. Foram muito contrários a isso, porém, por questões monetárias, questão de pagamento de dívidas, eles foram convencidos, assim, livre, espontânea pressão, para aprovar isso e de que talvez isso acontecesse. Então nós poderíamos ver algumas séries da HBO. David Zaslav, né? Exatamente. Eu imagino que séries finalizadas, acho que eles não colocariam séries em exibição ainda, mas finalizadas tal qual Insecure, finalizada no passado, ou no máximo ano retrasado, aparecendo lá na HBO. Fico feliz pelo Insecure, que realmente daria uma boa visibilidade. É uma série que tem cara de Netflix, ela é uma comedinha, assim, mais leve. Leve não, né? Mas uma comedinha de meia hora, combina com o padrão Netflix, etc. Acho que faria bastante sucesso na plataforma. Vamos ver do que isso vai rolar, né? David Zaslav já tá colocando para todos os lados, tentando pagar aí os boletos. De fato, se torna possível aquele mito, que era quase um efeito Mandela dos streamings, que tinha gente que jurava de pé junto, não, Game of Thrones já teve na Netflix, quem sabe, né? Exato. Eu acho muito difícil uma série tal qual Game of Thrones aparecer. Eu acho que tem algumas propriedades intelectuais que é melhor você manter, né? Dentro da sua plataforma. Porque ainda tem relevância, ainda principalmente que eles têm um derivado, né? Em exibição, que é House of the Dragon. Mas outras séries finalizadas, e eu acho que Insecure é prova disso, e de que não há planejamento de um spin-off, nem a intenção, poderia, né? E se paga aí uns boletinhos de David Zaslav. Mas ainda continuando no ramo ali HBO, Warner, tivemos a notícia de quem serão os nossos Superman e Lois Lane, David Corenswet e a maravilhosa Sarah Maisel, me fugiu o nome dela agora, coitada. Rachel Brosnahan, a querida Rachel Brosnahan. Vai ser a nossa Lois Lane. E ele, como o Francis comentou no nosso Twitter, cria de Ryan Murphy, vai ser o próximo Superman. Ele que é do mundinho Ryan Murphy, se você não se lembra, ele participou de The Politician, série do Ryan Murphy na Netflix, e Hollywood. Ele era o protagonista de Hollywood. Eu pelo menos assisti Hollywood inteiro, é uma minissérie assim que eu não desgosto, mas eu acho que ele realmente é bem fraco como ator, do que eu vi. Mas o Henry Cavill também era, né? O Superman é um escoteiro, né, gente? Né? Não precisa de uma coisa muito... E continua-se a mesma relação, né? Da Lois Lane ser muito mais competente em atuação do que ele, que da última vez nós tínhamos a Amy Adams, né? E aqui nós temos a Rachel Brosnahan, que é uma grande atriz. Eu amo ela de The Marvelous Miss Maisel. Quem acompanha o canal sabe, eu falei vídeo sobre o final, né? E quanto que eu elogiei essa mulher aqui nesse final, não tá nem dito. Então eu fico feliz aí, espero que tratem ela bem, pelo menos com uma personagem carismática, que ela é uma atriz muito carismática. Eu acho que não vai ser aquele... Eu gostaria que fosse um grande papel, mas se não for um grande papel, pelo menos que pegue o carisma dela, da senhora Maisel, e seja uma boa Lois Lane. Mas ele, por si próprio, ele é... Ele tá agradecendo a Deus e todos os santos. Se libertou do Ryan Murphy, o que não é fácil, né? Não, e direto para um papel de peso. Exato, para o papel mais assim, papel de peso, mas eu tenho alguns comentários a fazer sobre o DCU do James Gunn. Quando a gente for falar de Flash, eu comento sobre.
Mas ele, além de ter os skills de atuação de Henry Cavill, ele é tipo uma cópia, né? Ele é tipo uma cópia mais cópia nova. Mais jovem. Então, assim, eles foram igual, né, no Henry Cavill. Então. Verdade. Mas vai lá, né? Vai lá. E vamos ver. É o famoso vem aí. Exatamente. Então agora nós retornamos para ela, a locadora vermelha? Netflix, porque temos notícias de que a Netflix mudou as suas métricas de análise, porque ela soltava aquelas notícias bizarras, tal série é a mais vista de não sei o quê. Mais vista. Todas as séries que lançavam eram as mais vistas. Todas as séries são as mais vistas. E agora eles, pelo que parece, uniformizaram as métricas de avaliação de séries e filmes dentro da plataforma. Então, por exemplo, nós tínhamos de que a série em língua inglesa mais assistida da história da Netflix tinha sido Stranger Things 4. Mas eles não consideravam de que Stranger Things 4 tem uma quantidade de horas de série gigantesca, né? Considerando que cada episódio girava em torno ali de 1h20, 1h30, até o último episódio tinha 2h30. Então, assim, realmente você aumenta muito o número de horas, porque a série já é muito longa. E agora eles fizeram uma nova métrica que se você divide o número de visualizações pelo número de minutos que a série tem. Então você tem ali uma média um pouco mais correta. Então, Stranger Things não é mais a série em língua inglesa mais assistida da história da Netflix. É Wandinha. Então, a série mais assistida em língua inglesa da história da Netflix. Aí eu vou até pegar aqui a lista, vou falar os 5 primeiros. Nós temos Wandinha, depois Stranger Things 4, depois Dahmer, depois Bridgerton, depois o Gambito da Rainha, todos nessa nova métrica. Aí, e lembrando que ao concurso não mudou, Squid Game, Round 6 continua sendo a série mais vista, mesmo com essa nova métrica. E com filmes... Não tem jeito. Não tem jeito, porque o número de horas de Round 6 é realmente impressionante. Sobre filmes, eles mudaram em relação ao tanto de tempo que você especula, né? Porque antes eles faziam mais ou menos 30 dias para contar o número de visualizações, agora eles contam 3 meses, né? 90 dias para contar. Essa questão, né, deles mudarem o tempo que é especulado é interessante, porque isso também afeta cancelamento de séries. A gente via séries sendo canceladas muito rapidamente. Mesmo. E pelo que eu vi, assim, não sei se era boato, se realmente vai acontecer, mas com essa mudança de consideração deles, talvez agora eles esperem um pouco mais, né? Porque a série pode ter ido muito mal no primeiro mês, mas ela explode de repente no segundo, terceiro mês. Então, quem sabe as séries ganham mais chance ainda na Netflix. Tomara. Mas terminando aqui a lista de filmes, então, os 5 primeiros, né, nessa nova métrica, continuam praticamente os mesmos. Essa aqui teve muita pouca alteração em relação aos filmes. Então nós tivemos Alerta Vermelho em primeiro lugar, que já era, depois Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima, o Projeto Adam, Bird Box e The Gray Man, que é o Agente Oculto, acho que é do Agente Oculto. Então esses são os principais filmes. E essas são as novas métricas. Vamos ver se vai impactar aí, que nem o Osmo falou. Espero que impacte, porque seria uma coisa boa para eles pensarem. Isso é verdade. Mas agora, prosseguindo, então, faremos um pouquinho sobre cinema, na verdade, Franz? Sim, eu reuni aqui nessa notícia 2 flops gigantescos desse mês em relação à bilheteria mundial e americana, né, que é o que eles contam principalmente, que filmes provavelmente que nem conseguirão se pagar. Que é o caso de The Flash, uma grande aposta, né, um filme que eles estavam colocando uma grande expectativa, e nesse caso você nem pode colocar a expectativa, é culpa dos fãs criar a expectativa, não, porque o próprio David Zaslav deu uma entrevista dizendo que era o melhor filme de super-heróis que ele já tinha visto, tal qual o James Gunn. Né? Então, você também não pode dizer que a expectativa foi criada pelos fãs, sendo que o dono da empresa falou uma coisa dessa. E Elementos, filme da Pixar, que é a pior abertura da Pixar e da história da Pixar, no caso. Então, outro flopzaço também. Assim, Elementos é uma coisa que a gente tá vendo da Pixar. Assim, é complicado, né? Porque ambos os casos, eu ia falar que Elementos não é de hoje, mas os super-heróis também já tá decaindo um pouquinho, não é de hoje também. O que eu ia comentar, né, que eu até disse sobre a questão do DCU, né, que a gente teve, a escolha do Superman, da Lois Lane, mas uma coisa que eu tenho sentido, ainda mais com esse filme do The Flash, que teve participação especial, a gente teve CGI de Deus e o Mundo no filme, a gente teve 1 milhão de coisas. Se fosse um filme da Marvel, assim, uns 3 anos atrás, esse negócio teria se tornado assunto pro ano inteiro. Me preocupa que essa lentidão da DC em reagir possa ter feito ela perder relevância, a um ponto preocupante. Será? Eu fico pensando talvez no contrário.
achei interessante esse embate. Porque eu acho que a gente tá num momento que muitas pessoas estão falando assim do desgaste dos super-heróis. E talvez esse tempo, né, que a DC vai tomar, então nós temos até o final do ano, nós temos só Aquaman, né? E depois há um gap Besouro Azul. E Besouro Azul, né? Então temos mais 2 filmes, né? Acho que Aquaman é começo do ano que vem, na verdade. Então temos 2023 e começo de 2024, e depois nós teremos um intervalo bem longo até metade de 2025, que é a estreia de Superman Legacy. Talvez esse respiro seja interessante, pelo menos em relação ao DCU, porque em relação a DC nós não teremos respiro, porque teremos Batman e Coringa. Então, em relação a DC, não tem um respiro. Mas talvez do universo compartilhado, não sei se ajuda de alguma forma. Eu fico preocupado porque, assim, alguns anos atrás, principalmente antes do MCU, Batman e Superman eram os heróis mais populares, junto com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha se mantém, né? Mas Batman e Superman não é também da DC. Sim. Mas Batman e Superman eram os heróis mais populares. Isso mudou muito com o MCU, ok. É compreensível. Mas, sabe, um filme do Flash, que é um herói popular, com vários cameos, com várias participações, com um monte de coisa, ter um desempenho tão pequeno, tudo bem, a DC está em crise, a gente tá vendo esse navio terminar de afundar, mas me preocupa. E, assim, sobre a questão da Pixar, também não é de hoje que a gente vê, né? Assim, a Pixar continua nesse ciclo deles, de lançar filme atrás de filme, mas coisas que não estão chamando as pessoas, estão indo rápido demais para os streamings, não estão se pagando, como você comentou. Então, parece que o Martin Scorsese jogou uma maldição em cima. É um assunto muito complexo, porque você entra dentro de... O problema são os super-heróis, então você viu Homem-Formiga sendo mal de bilheteria, tendo uma queda da primeira e da segunda semana incrível. Aconteceu com The Flash também, teve uma queda de 70% de uma semana para outra. Ou se essa é geral, né? Se o cinema em geral tá tendo uma queda de bilheterias, como a gente viu com Elementos, como talvez a gente veja no mês que vem, eu espero que não aconteça isso com Oppenheimer e Barbie, etc. Que a gente vai comentar daqui a pouco uma coisinha também sobre isso. Mas não sabe, né? Se a questão é que as pessoas, que nem o Osmo falou, estão acostumadas a ver no stream, porque a gente sabe que The Flash daqui pelo menos 3 meses está na HBO Max. Que Elementos, pelo menos daqui 3 meses, até menos, acho que no Disney Plus até menos. Elementos eu acho 2 menos, já tá lá, né? E principalmente por ser um filme da Pixar, todos os outros filmes da Pixar recentes estavam ali no cinema, estavam no Disney Plus rapidamente, ou até no mesmo dia, né? Então... complicada, que nem a gente já discutiu várias vezes essa história, né? Sim, o que isso talvez quer dizer, seja se justamente cinema, isso, as coisas juntas, talvez, uma crise do produto e uma crise do modelo, assim, o produto do que as pessoas querem assistir e onde elas querem assistir. Exatamente, mas eu estou muito curioso pelos resultados desse mês, eu quero ver, porque a campanha de marketing de Oppenheimer, ela começou 1 ano antes da estreia, então ela foi muito agressiva, mesmo para um filme histórico, um filme com uma carga densa e não tem um apelo tão... não tem um apelo pop, né? Ele é uma cinebiografia, né? É que ele tem... O Nolan quer transformar em algo maior, etc., mas é uma cinebiografia. E você tem Barbie, que nos últimos meses dominou as redes sociais de uma forma surpreendente. Vamos ver se esse engajamento de marketing de Oppenheimer e de Barbie vão se transformar literalmente em bilheteria, em dinheiros. Sim. Ou se as pessoas vão falar, não, daqui a pouco eu vejo no streaming, eu tô ansioso, mas posso esperar. Vamos ver. Isso talvez marque muito o que a gente vai ver. Como são 2 grandes exemplos, se for um flop absurdo, eles podem marcar o que vai ser daqui pra frente. Eu não acho muito difícil. Exatamente, pode mesmo. E falando em Oppenheimer e falando em cinema, tivemos uma notícia recente que o Tom Cruise tá revoltadíssimo com Oppenheimer, porque estão roubando as salas IMAX do cara e ele quer pra Missão Impossível e não vai conseguir pelo visto. O gato ficou revoltadíssimo, né? Então vamos lembrar toda essa história. Não sei se já foi resolvido, etc, no momento, porque acabaram de postar fotos hoje de que o Tom Cruise viu o Oppenheimer, ele estava assim, muito feliz, e ele viu o Barbie também, ele estava um pouco menos alegre, porque realmente no Oppenheimer ele estava assim, muito alegre, assim, o olho dele parecia até marejado quando ele estava tirando foto. Mas tudo bem, pra esse filme eu aceito perder a sala IMAX. Mas então, qual que é a grande treta, né? Qual que foi o grande babado?
momento fofoca, né? Que sempre tem aqui no nosso plantão. O Nolan, né, que é um embaixador do IMAX, desde o começo da tecnologia, ele falou, vou gravar em IMAX, na lente não sei o quê, e etc, e cheio de blá blá blá. Um purista. Um purista, etc. Ele, desde o começo da tecnologia, sempre foi o grande embaixador do IMAX, e sempre foi o grande propagador, e ele sempre foi muito afim dessa tecnologia. E em relação ao Oppenheimer, uma das condições lá, quando ele saiu da Warner, depois de Tenet, depois de toda a treta que tinha dado com o Jason Kyler, porque todo aquele babado, ele foi pra Universal com a proposta de Oppenheimer, ele deu uma série de condições. A gente até falou na série Stories na época, de que o Nolan tava cheio de condições para entrar, etc. De que ele queria um orçamento X pro filme, de que o filme tinha que ter exclusividade nos cinemas, e de que o filme tinha que ter exclusividade, né, nas salas IMAX. Então o Nolan alugou, desde aquela época, 3 semanas de exclusividade em todas as salas IMAX dos Estados Unidos para Oppenheimer, né? E só que uma semana antes da estreia de Barbie e Oppenheimer, no dia 21 lá nos Estados Unidos, nós temos no dia 12 a estreia de Missão Impossível. Não sei o número. 27, eu não sei qual o número. Missão Impossível parte 7, eu sei que é parte 1, que vai ter uma parte 2. É 7 parte 1? Talvez seja 7 parte 1. Ah, gostei. Mas é Missão Impossível. De parte 7, depois faz parte 8, sei lá. Missão Impossível X, parte 1. Isso aí. Então vai no dia 12. E era um filme que tem um grande apelo em salas IMAX, obviamente, por causa da sua grandiosidade, só que não vai ter. A questão não é tipo, uma outra sala vai exibir. Não vai haver, não vai ter, não vai estar tendo. Nos Estados Unidos. E lembrando que, a gente falou, né, Oppenheimer é um filme com classificação mais 18, é uma cinebiografia, é um filme histórico. Não é o tipo de filme, talvez, para você ocupar 3 semanas em IMAX. Né? Talvez não seja esse grande apelo. Pode concordar que essas 3 semanas elas foram alocadas para caber o ego do Nolan, assim? Foram, e talvez nem isso caiba, né? Ainda nem transbordou. Mas uma coisa que eu fico pensando agora, essa nossa conversa toda sobre cinema e sobre o formato, eu fico pensando ainda no apelo que esse tipo de sala tem. Talvez lá fora, sim, mas eu penso, por exemplo, Brasil. Você acha que tem um apelo grande esse tipo de coisa? As pessoas dão valor ainda muito pra isso? Eu acho que é uma coisa de bolha nesse caso. Porque é um ingresso mais caro. Ou seja, dá mais retorno. Não tem em todo cinema. Não tem em todos os cinemas. No Brasil tem pouquíssimas. Se tiver, e as que tem, deve ser Rio São Paulo. E grandes capitais, vai ter em Rio Branco, não acho não. Acho que não vai dar tempo. Então deve ser esse ciclo, né? E até no Rio e São Paulo deve ser o quê? 2, 3 salas. Muito poucos. Eu, pessoalmente, nunca entrei numa sala IMAX. E eu moro em São Paulo. Nunca vi. Então, é muito menos. Mas eu acho que tem um apelo, para as pessoas que gostam, tem um apelo. Sim. Por exemplo, se a pessoa é fã do Nolan, uma coisa muito ela vai ver no IMAX. Vai. Se a pessoa é fã, e a pessoa, além de ser fã, se ela tem a possibilidade financeira, ela vai no IMAX. Sim. Então tem um apelo pela experiência, né? A experiência. É isso que eu fico pensando. Quanto tempo ainda que essa questão da experiência do cinema vai conseguir se sustentar? Porque é o que sobrou, né? Eu acho que na bolha se sustenta. Isso sim. Para grandes eventos. Acaba se sustentando. Mas não sei se pro público em geral, né? Que é o que daria 1 bilhão de bilheteria. É o que paga o filme, no fim das contas. É o que paga o filme. E até nesse caso de Missão Impossível, né? Por que o Tom Cruise fica tão preocupado, né? Porque o orçamento o filme dele Missão Impossível foi um orçamento gigantesco, né? Os outros filmes, eles tinham um orçamento de 180 milhões, que já era meio altinho. Mas esse ele acha que vai ser a sala IMAX que vai pagar o filme dele? Esse extrapolou e o orçamento foi de 280 milhões. Por causa que eles gravaram na pandemia e teve que parar no meio por causa da Covid, quarentena, etc. E nos lugares que eles estavam gravando, então triplicou. Triplicou não, né? Aumentou praticamente 100 milhões. Um outro filme. 100 milhões é o orçamento de Oppenheimer, por exemplo. Eles fizeram um Oppenheimer a mais. Nessas coisas de aumento de gasto durante a produção. Então só se o Tom Cruise tá tão preocupado em pagar o filme que ele eu preciso de todas as salas disponíveis. Então ele está preocupadíssimo, o Tom Cruise está preocupadíssimo, mas não tem muito o que fazer, né? E ele já vai perder a dominância das salas em geral. Pensando em salas IMAX, a dominância das salas em geral já vai ser repartida em 3, por causa de Barbie também. E além dos outros filmes que estão falando, eles vão diminuir.
Mas outros filmes do Flash, tal qual Elementos, que ainda estão passando... Lá, não, até, sério, eu acho que esses dois até lá... Não, mas é tipo, uma sala ou outra. Impacta, né, nessa corrida. Impacta. Então você tem ali uma divisão brutal de 3 filmes, né? Que tem um apelo popular grande. No melhor dos cenários, os 3 se pagam. No melhor dos cenários. O que eu acho que vai acontecer é ou Oppenheimer ou Barbie. Eu tenho minha tendência mais Barbie. Vai dominar de uma forma agressiva e os outros 2 vão ter que lutar por cada centavo. Também tô achando. O bom é que Oppenheimer realmente tem um orçamento muito baixo comparado a esses outros. Sim. Tem 100 milhões e Barbie também tem um orçamento de 100 milhões. Né? Saiu lançando bomba nuclear. Exato, ele causando o próximo desastre nuclear do mundo. Aí realmente nem precisou aí de muito tela verde. Ele já colocou a radiação ali mesmo. Exato. Mas, meu caro França, acho que a gente pode prosseguir para nossa última notícia do dia, que é o nosso mundo bizarro. Bizarro, esse é bizarro realmente. Que é aquela coisa, tivemos a estreia de The Idol, né, na HBO. E assim, eu assisti o primeiro episódio. Já vai acabar. Eu assisti o primeiro episódio para cobrir pra série Estou. Eu só assisti o primeiro, que, né, foi a questão aqui do nosso calendário, e parei por aí. Sim. Eu me muito pergunto, ruim, né? Assim, por que essa série foi feita? Por que essa série foi feita é uma grande questão. Eles não tiveram, por exemplo, vergonha de soltar Batgirl? Falaram, não, tá pior que bater na mãe, a gente não vai soltar. Eles não fizeram igual. Então, né? Então, eu acho que era... E talvez eles fizeram isso no último episódio, né? Porque a série estava planejada e tinha sido informado que seria 6 episódios. E, de repente, no final do 4º episódio, pra quem ainda tá acompanhando essa bomba aí, apareceu ali o trailer do próximo episódio, sempre tem ali um pedacinho, falou, season finale. E de repente, o 5º episódio é o último agora. Cortaram o episódio. O criador de Euphoria lá, o Sam Levinson, falou que essa foi uma decisão, depois que ele assumiu a direção, falou que só precisava de 5 episódios pra contar, etc. Mas ninguém sabia. Da imprensa, pelo menos. Todo mundo falou que era 6, de repente é 5. Você tá acompanhando? Não, desisti, sério, péssimo. Não, eu queria saber se a menina do Euphoria realmente apareceu ou não. Eu queria... Acho que talvez daria uma repercussão no Twitter. Então ela talvez apareça no último. Inclusive... Não sei se eles vão meter e cancelar a série e falar que é minissérie. Eu acho que... Por favor. Talvez seja isso. Esse caso eu também vou estar apoiando, viu? Assim, aí já acaba. A culpa dessa série ser tão ruim não é só do Sam Levinson. Uma parcela, mas não é tudo. Ele também pegou o barco andando. Mas eu tenho medo pela próxima temporada de Euphoria. Que se a segunda já teve seus problemas, mas já a terceira. Já teve, foi complicada, né? Vamos ver o que vai acontecer. E ele vai. E o Sam Levinson ele vai estar revolto escrevendo essa temporada de Euphoria, porque ele é um homem passional. Malcolm e Marie mostrou que o homem ele é muito revoltoso com os críticos, né? Vamos ver o que vai ser essa temporada de Euphoria. O quanto que ele vai estar revoltado escrevendo essa série. Porque The Idol foi dominamente péssimo, né? A cada episódio sai ali uma cena que você fala, meu Deus, que horror. Não, eu comentei no meu vídeo. A melhor cena de The Idol é quando os créditos finais sobem. Sobem, você é liberado dessa tortura. Sim, eu também assisti esse episódio e eu digo, o Osmi falou lá no vídeo dele, vão lá assistir, né, pra rir também, etc, da série, porque é muito ruim, é péssima, a série é péssima, ela não tem motivo de existir, assim, basicamente. Então, cancela no 5º episódio, tem quem tava editando falou assim, vamos unir o 5º e 6º episódio? Vamos. Fatia, metade cada um. Vamos entregar. The Weeknd, fica só cantando, meu filho, aqui atuando não dá não. Fica, ou faz um curso, faz aí um cursinho online, né? Uma coisa bacana. Porque assim não tá. Tá meio ruim. Você tá sendo gentil. Não, pela cena que eu vi do primeiro episódio, eu posso dizer, porque eu vi. Ele é péssimo. Como ator, ele tava péssimo. É um canastrão do caramba. E assim, era completamente apático, né? Assim, a menina é boa. A menina, eu acho que ela é boa. Coitada, assim. Mas tava passando dificuldade, né? Pra aceitar esse papel, né? Mas é uma coitada. Ela viu talvez uma oportunidade, tipo assim, ser protagonista de uma série da HBO, né?
Acho que brilha os logo olhos. essa. Mas logo essa, coitada, a menina se metendo uma presepada, né? Fazer o quê, né? Mas, de forma geral, meu caro Franz, esse foi o nosso plantão Sextocast. Então não esqueça de seguir a gente aqui no canal, que a gente sempre posta os nossos plantões, nossos podcasts, e também o nosso canal principal e as nossas outras redes sociais. A gente fala muita coisa sobre séries e filmes. Exatamente, e você deveria estar maratonando.